O conflito de longa data entre Israel e Irã se transformou drasticamente. Por décadas, foi uma chamada Guerra nas Sombras, travada por meio de procuradores, operações secretas e, você sabe, ataques cibernéticos. Israel atacava alvos iranianos na Síria, Líbano e Iraque, visando interromper as linhas de suprimento para grupos como o Hezbollah e o Hamas. O Irã, por sua vez, financiava e armava essas milícias para manter a pressão nas fronteiras de Israel. Essa luta clandestina permitia que ambas as nações infligissem danos sem desencadear uma guerra convencional total. O assassinato do principal cientista nuclear do Irã, Mohsen Fakhrizadeh, em novembro de 2020, foi um exemplo claro dessa estratégia. Um movimento ousado de Israel que parou antes de uma declaração militar direta. Essa dança delicada e perigosa definiu as regras de engajamento por anos, mantendo o mundo em suspense, mas, de alguma forma, evitando uma explosão regional catastrófica. No entanto, os eventos de 2024 e 2025 destruíram esse frágil entendimento. O conflito escalou das sombras para a luz do dia, tornando-se um confronto militar direto. Começou com uma troca sem precedentes de mísseis e drones em abril de 2024, um sinal claro de que as velhas regras não se aplicavam mais. As tensões aumentaram após o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherã, em 31 de julho de 2024, um audacioso ataque israelense em território iraniano. Isso foi seguido pelo assassinato do líder do Hezbollah em 27 de setembro, desmantelando ainda mais a rede de aliados regionais do Irã. Cada ação provocou uma reação, criando um perigoso ciclo de escalada que puxou todo o Oriente Médio para a beira de uma guerra generalizada e devastadora. A retaliação foi rápida e contundente, marcando uma mudança histórica. Em 1º de outubro de 2024, o Irã lançou uma barragem de mísseis diretamente contra Israel, seu primeiro ataque direto de Estado para Estado. Israel respondeu em 26 de outubro com seus próprios ataques contra alvos iranianos. A situação atingiu um ponto crítico em junho de 2025. Israel lançou uma grande operação militar contra Teherã, visando especificamente o programa nuclear do país e matando vários líderes seniores. Não foi um ataque por procuração ou uma missão secreta. Foi um ataque direto ao coração do regime iraniano. O mundo assistiu enquanto o conflito passava de uma rivalidade regional para uma guerra direta entre duas das forças militares mais poderosas do Oriente Médio, com profundas implicações globais. Essa nova fase de guerra aberta alterou fundamentalmente o cenário estratégico. Os ataques de retaliação demonstraram que ambos os lados estão dispostos a arriscar um confronto direto, uma realidade que antes era impensável. Após o ataque israelense ao seu programa nuclear, o Irã retaliou atacando uma base militar do Zewada, no Catar, arrastando deliberadamente os Estados Unidos para o conflito. Um frágil cessar-fogo foi finalmente estabelecido em julho de 2025, mas as tensões subjacentes permanecem explosivas. As prisões de milhares de pessoas no Irã após a escalada também revelam a instabilidade interna que o regime enfrenta. A guerra nas sombras acabou, substituída por uma nova realidade volátil e imprevisível, onde o próximo erro de cálculo pode desencadear uma crise global. O conflito entre Israel e Irã não é meramente uma disputa regional, tornou-se uma arena central para uma nova luta por poder global. Os Estados Unidos, a Rússia e a China estão profundamente envolvidos, cada um buscando seus próprios interesses estratégicos. Por décadas, os Estados Unidos têm sido o aliado mais fiel de Israel, fornecendo imenso apoio militar e diplomático. Essa aliança está enraizada em objetivos estratégicos compartilhados, incluindo conter a influência iraniana e garantir a estabilidade no fluxo de petróleo. Os EONESUA veem as ambições nucleares do Irã e seu apoio a grupos militantes como uma ameaça direta a seus parceiros e à sua própria presença na região.
Esse compromisso foi posto à prova em junho de 2025, quando os Sirius atacaram diretamente 3 instalações nucleares iranianas em resposta à agressão regional do Irã. A Rússia, por outro lado, tem desempenhado um papel mais complexo. Embora mantenha canais diplomáticos com Israel, Moscou cultivou uma forte parceria estratégica com o Irã. Essa aliança é particularmente visível na Síria, onde o apoio militar russo foi crucial para preservar o regime de Bashar al-Assad, um resultado que também serviu aos interesses do Irã. A Rússia vê seu engajamento no Oriente Médio como uma forma de reafirmar seu status de potência global, desafiando o domínio americano e expandindo sua própria esfera de influência. Ao fornecer ao Irã tecnologia militar e cobertura diplomática nas Nações Unidas, a Rússia garante que permaneça um ator indispensável em qualquer futura resolução do conflito, posicionando-se como um importante intermediário de poder na região. A China entrou na briga principalmente por meios econômicos e diplomáticos, posicionando-se como um ator neutro, mas influente. Como o maior importador mundial de petróleo, a China tem um interesse vital na estabilidade do Oriente Médio. Tornou-se um importante parceiro comercial para o Irã e outros estados do Golfo, usando sua alavancagem econômica para construir influência política. Iniciativas como o projeto Cinturão e Rota são projetadas para integrar a região em uma ordem econômica centrada na China. Em um movimento diplomático significativo, a China mediou um acordo de normalização entre o Irã e a Arábia Saudita, mostrando sua capacidade de mediar disputas onde os Estados Unidos têm tido dificuldades. A estratégia da China é paciente e de longo prazo, focada em suplantar a influência do Zirconium, não pela força militar, mas pela dependência econômica. Esse envolvimento de potências globais cria um tabuleiro de xadrez complexo e multifacetado. Os Estados Unidos estão tentando gerenciar suas alianças tradicionais, enquanto enfrentam uma Rússia mais assertiva e uma China em ascensão. A Rússia busca minar a hegemonia dos EUA e criar uma ordem mundial multipolar. A China visa garantir suas necessidades energéticas e expandir seu império econômico. O conflito Israel-Irã serve como um ponto focal, onde essas ambições concorrentes colidem. Cada míssil lançado e cada iniciativa diplomática no Oriente Médio agora ecoam em Washington, Moscou e Pequim, transformando uma rivalidade regional em uma batalha por procuração pelo futuro da ordem global. As apostas não são mais apenas sobre a segurança de Israel ou as ambições do Irã. Elas são sobre quem escreverá as regras para o século XXI. A dinâmica atual do conflito Israel-Irã se desenrola tendo como pano de fundo uma mudança monumental no poder global, o declínio relativo do domínio americano e a ascensão constante da China. Por décadas após a Guerra Fria, os Estados Unidos foram o hegemônio indiscutível no Oriente Médio. Sua presença militar e liderança diplomática eram as principais forças que moldavam a política regional. No entanto, guerras prolongadas no Iraque e no Afeganistão, juntamente com uma virada para a Ásia, levaram a uma percepção de retração americana. Aliados na região, incluindo Israel e Arábia Saudita, começaram a questionar a confiabilidade das garantias de segurança dos EUA, levando-os a buscar políticas externas mais independentes e assertivas. Essa percepção em mudança criou um vácuo de poder que outras nações estão ansiosas para preencher. A China está metodicamente preenchendo esse vazio, não como uma potência militar, mas como um gigante econômico. Sua abordagem é transacional e não ideológica, o que muitas nações do Oriente Médio acham atraente. Pequim oferece investimentos massivos em infraestrutura, tecnologia e energia sem fazer exigências sobre direitos humanos ou reformas democráticas. Isso permitiu à China construir fortes relacionamentos com rivais como o Irã e a Arábia Saudita simultaneamente. Seu sucesso em mediar a reaproximação diplomática entre eles foi um sinal claro de que um novo intermediário de poder chegou.
À medida que a pegada econômica da China cresce, também cresce sua influência política. Ela está lenta, mas seguramente remodelando a arquitetura geopolítica da região, criando uma nova realidade onde Washington não é mais a única capital que importa. Esse novo ambiente multipolar torna o Oriente Médio muito mais volátil. Com o Zecuinciro não sendo mais o único árbitro de conflitos, potências regionais como Irã, Israel e Arábia Saudita se sentem encorajadas a agir de forma mais agressiva para garantir seus interesses. Elas agora são capazes de fazer com que as potências globais joguem umas contra as outras, buscando apoio de Washington, Moscou ou Pequim, dependendo de suas necessidades. Os ataques militares diretos dos Essaacaziwa ao Irã, em junho de 2025, por exemplo, foram uma poderosa afirmação da força americana, mas também destacaram os limites da influência dos Essaacaziwa. O fato de o Irã ter sentido que poderia retaliar contra uma base dos Essaacaziwa mostra que a aura de invencibilidade americana desapareceu, criando um campo de jogo mais perigoso e imprevisível para todos os envolvidos. O resultado é um cenário geopolítico complexo, onde as alianças são fluidas e o equilíbrio de poder está em constante fluxo. Os Estados Unidos estão sendo forçados a se adaptar, passando de uma posição de liderança inquestionável para uma de potência influente, mas não única. A Rússia continua a agir como um estraga-prazeres, alavancando seus ativos militares e diplomáticos a seu favor. A China, enquanto isso, joga o jogo de longo prazo, construindo laços econômicos que ela espera que se traduzam em influência política duradoura. Essa dinâmica em mudança é o novo normal. O enfraquecimento da antiga ordem unipolar significa que conflitos como o entre Israel e Irã são menos propensos a serem contidos e mais propensos a atrair interesses globais concorrentes, aumentando o risco de erro de cálculo e de uma guerra mais ampla. O conflito crescente entre Israel e Irã é muito mais do que uma manchete distante. Suas consequências se espalham por todo o globo, afetando a segurança internacional, a economia mundial e a vida diária das pessoas em todos os lugares. O impacto mais imediato é nos mercados globais de energia. O Estreito de Hormuz, uma passagem estreita, controlada pelo Irã, é um gargalo crítico por onde passa aproximadamente 1/5 do suprimento mundial de petróleo. Qualquer escalada militar na região ameaça interromper essa artéria vital, o que causaria um aumento imediato e dramático nos preços do petróleo. Isso se traduziria em custos mais altos para gasolina, transporte e manufatura em todo o mundo, potencialmente desencadeando uma recessão global. A estabilidade da economia mundial está, de muitas maneiras, refém da frágil paz no Golfo Pérsico. Além da economia, o conflito representa uma grave ameaça à paz e segurança internacionais. As trocas militares diretas entre Israel, Irã e agora os Estados Unidos quebraram a norma contra a guerra de Estado contra Estado entre as principais potências da região. O risco de erro de cálculo é enorme. Um ataque que cause um número massivo e não intencional de vítimas, ou um ataque cibernético que paralise infraestruturas críticas, poderia facilmente se transformar em uma guerra muito maior, arrastando outras nações e seus poderosos aliados. Além disso, o foco no programa nuclear do Irã levanta o espectro aterrorizante da proliferação nuclear. Se o Irã desenvolver com sucesso uma arma nuclear, isso poderia desencadear uma corrida armamentista regional, com países como Arábia Saudita e Turquia se sentindo compelidos a seguir o exemplo, criando um mundo incrivelmente instável e perigoso. Essa nova era de instabilidade está forçando as nações de todo o mundo a reconsiderar suas alianças e posturas estratégicas. A clara divisão do mundo em blocos, que lembra a Guerra Fria, está ressurgindo. Os países são cada vez mais pressionados a escolher lados entre a aliança ocidental liderada pelos PEC-5 e a crescente parceria entre China, Rússia e Irã.
Essa polarização torna a cooperação internacional em outras questões críticas, como mudanças climáticas, pandemias e terrorismo, muito mais difícil. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, já frequentemente paralisado por vetos, poderia se tornar ainda mais disfuncional à medida que as rivalidades geopolíticas se intensificam. O mundo se torna um lugar mais fragmentado e perigoso quando suas nações mais poderosas se veem como adversários em vez de parceiros. Em última análise, o conflito entre Israel e Irã serve como um barômetro para a saúde de nossa ordem global. Ele demonstra como as rivalidades regionais podem ser amplificadas pela competição entre grandes potências, criando um ciclo de feedback de instabilidade. Para os cidadãos de todo o mundo, este não é um jogo geopolítico abstrato. Afeta o preço dos bens que compram, a segurança de suas nações e as perspectivas de um futuro pacífico. Prestar atenção a esses eventos é essencial porque eles estão ativamente moldando o mundo que nossos filhos herdarão. O frágil cessar-fogo de julho de 2025 pode estar se mantendo por enquanto, mas as forças subjacentes que impulsionam este conflito continuam a agitar, lembrando-nos que em nosso mundo interconectado, nenhum conflito é verdadeiramente local.